A frustração é uma das emoções mais populares hoje em dia e hoje nesse vídeo a gente vai te explicar um pouquinho por quê e como sair dessa vibração. Uma das bases da sociedade, tu que está vendo esse vídeo aqui, do mundo adolescente e adulto, é a frustração. Por quê? Parece que não importa o que tu faça, no teu trabalho tu te sente frustrado, não tão recompensado. No teu relacionamento há uma frustração que poderia ser melhor. Com a tua aparência, com o teu corpo também tu te frustra alguma coisa. E por que um dos pilares dessas plataformas e bases que sustentam o mundo é a frustração? A gente vai falar contigo um pouco disso para poder sair desse lugar, para a gente trazer alternativas. Porque quando a gente começa a se desenvolver em autoconhecimento, a gente começa a diminuir muito esse grau de frustração constante. Então a gente está vivendo num mundo, numa realidade que está ditando muitas regras, né? Os resultados, é sucesso, é como tu deveria ser, como tu deveria se sentir no dia a dia. E a frustração se tornou uma emoção muito frequente na nossa vida, porque esses objetivos, muitas vezes, a gente não está em sintonia com esses objetivos. E por não estar em sintonia com esses objetivos que são ditados às vezes pelo mundo externo, a gente entra naquele lugar de diminuição ou de falta de informação que acaba chegando nessa sensação de estar frustrado, que muitas vezes é uma sensação assim, falhei, não fui bom o suficiente, né? Que está por trás disso. Deveria ter sido melhor. E isso vai gerando uma paralisia pela medicina chinesa na energia, principalmente, do nosso fígado, né? E agora nós estamos entrando na primavera, numa época yang, de expansão, de novos projetos, e se a gente está carregando muito energeticamente a energia da frustração, a gente se sente paralisado e muitas vezes sem força de seguir em frente. Eu vou te contar duas coisas sobre a frustração. Primeiro, um termo e segundo, um exemplo. Nesse termo, que é o flopar. Parece que muitas pessoas hoje torcem para que as coisas não tenham sucesso. Olha que interessante isso. Muitos subconscientes, em vez de ficarem felizes com as coisas novas, há um certo crescimento na sociedade do torcer para que dê errado. E daqui a pouco quer que torça para que o outro dê errado, mas a si mesmo. É inconsciente esse padrão tão grande que torce que dê errado. E o dê errado parece que é o conhecido, gente. Então as coisas estão flopando, porque muito é o termo da internet, flopou, não foi um sucesso, flopou, não deu certo, a minha vida flopou. Por quê? Porque essa frustração está inerente ao ser humano e é uma das bases que a gente precisa mexer, liberar ela para poder se libertar. O segundo caso que eu vou te contar é um exemplo. Estávamos, eu e a Fabiana, praticando Tai Chi Chuan, depois deitamos no solzinho. E é muito interessante observar uma praça, porque tem muita vida acontecendo. Tinha uma cancha de futebol. Num determinado momento, tinham jovens jogando, eles deviam ter entre 12, 13, 11 anos. Eram pequenos, assim, criança, adolescente. E o futebol estava muito divertido. Era cheio de risadas, tomava gol, se atirava no chão, aquilo era divertido, brincava com um amigo, jogava bola, aquilo era uma diversão, aquele futebol tinha uma energia boa. Logo depois veio meninos mais velhos, de 16, 17, 18 anos. Observando, já tomava gol, olha aí, eu te falei que não era para fazer isso, e o outro empurrava o outro, e aquele jogo perdiam, tomavam um gol e era uma frustração aquilo, entrava outro time para jogar e se frustrava, o time inteiro se frustrava, ficava de cabeça baixa, perdemos, ganhamos, perdemos. E ali já estava inserida e implantada a frustração. Desde cedo, desde a adolescência. E possivelmente esses jovens, na vida adulta, eles vão entrar num trabalho, em alguma atividade, nos estudos, e vai acontecer esse looping da frustração. A frustração já tornou-se um pilar de suas vidas. Então, olha só, e percebam, isso é uma coisa muito comum, né, nessa realidade. Não saiu como eu gostaria, eu me frustro. Deu errado, é diferente daquilo que eu planejei, eu me frustro. Então a gente vive, às vezes, essa sociedade nos faz com que a gente tenda, né, a tendência é que a gente viva a partir do certo e do errado, do bom e do mal, do positivo e negativo. E aí a gente sai daquele espaço de reconhecer que a nossa vida é um constante espaço de criação. Quando a gente reconhece que a nossa vida está sempre sendo criada e que o que a gente deseja está sempre sendo criado, seja lá qual for o resultado aparente, a gente entra num espaço de leveza e sai dessa energia da frustração. Para sair dessa energia também, então, primeira coisa, a gente precisa abandonar certo e errado, bom e mal, positivo e negativo, ganhei e perdi.
Tudo é aparente, a vida é um todo. Isso são apenas visões fragmentadas da realidade. A segunda é olhar para as nossas expectativas, né? Expectativas e projeções, que é diferente de esperanças e sonhos. Esperanças e sonhos é quando eu projeto uma coisa legal e, né, coloco a minha energia naquilo com um olhar, com uma emoção leve, elevada. Expectativa, ela tem um peso. Por que tem um peso? Porque uma expectativa, a gente tem a necessidade inserida nela. E a necessidade inserida na expectativa é: eu tenho que conseguir isso para ser feliz, eu tenho que ter sucesso, eu tenho que ter tal coisa para me sentir bem. E aí o que acontece? As expectativas, elas se tornam um grande peso e uma fórmula para frustração se manter cada vez mais na nossa vida. Tu já percebeu quando tem baixas expectativas as coisas te surpreendem? Por isso que a expectativa faz com que as coisas não fluam. Então essa frustração que está aí, que a maioria das pessoas do mundo hoje tem, é possível tu sair dela. O autoconhecimento pode te libertar dessa frustração. Tu olhando e curando em ti. Por que eu me frustro? Onde, quando começou essa frustração? Tô me cobrando demais. Tô me cobrando demais. Quando começou? O que eu preciso aprender para sair dessa frustração? Porque a gente precisa dar próximos passos. Não dá para viver se frustrando na vida, que sempre vai acontecer coisas fora do nosso controle. Isso é um viver infeliz, ainda é um viver infantil. A gente precisa ir para essa próxima etapa. A etapa de viver sem frustrações. Viver com mais aceitação. Viver com mais equilíbrio, moderação, no sentido de tu olhar, daqui a pouco tu perdeu no futebol, trocou o time e entra. O teu trabalho não foi tão recompensador. O que eu preciso ajeitar aqui é um crescimento, não é o desabar. Né? Essas performances e desempenhos hoje estão criando hordas. Enquanto tem uma pessoa famosa, de sucesso no top ranking, a super pessoa, quem está embaixo dela está frustrado. Essa sociedade, enquanto mantém esses pilares e mantém essas pirâmides de pessoas, a super pessoa, o super humano daquilo, acaba que quem não tem autoconhecimento, está tentando ser essa pessoa, subindo essa pirâmide, vai subir e caminhar uma escadaria de muitas frustrações. Então, nosso convite hoje é para se abrir para essas ideias novas, para viver com menos expectativas, com menos cobranças e, consequentemente, com menos frustração. Tem uma pergunta que eu gosto muito que é: universo, mostre-me algo mágico, me surpreenda hoje. Quando a gente começa a entrar nesse lugar do desconhecido e de gostar, né? É gostoso estar no desconhecido, a vida me surpreendendo, uau! A gente sai dessa constante negativa e começa a entrar numa constante divertida, positiva. A gente começa a surfar a vida e não ter que desempenhar. A gente te convida a dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que está se sentindo frustrado, tem alguma coisa. Com certeza o que a gente falou aqui vai expandir a mente dessa pessoa, vai abrir assim como a tua. Se quiser comentar conosco aí para gerar engajamento aí nas redes também, a gente vai agradecer. E se tu tá te sentindo frustrado também, pode vir fazer uma sessão de terapia energética comigo, com o Eduardo, né? Com outro terapeuta que te ajude a olhar para isso e ver qual é o gatilho que tá no teu subconsciente. Porque quando a gente começa a carregar muitas emoções negativas, o nosso corpo sente, pesa. E é muito melhor quando a gente está presente, consciente com as nossas emoções e consegue mudar ela mais rapidamente. Então, fica a nossa gratidão, nosso carinho e nosso agradecimento por estar aqui no canal da Escola do Ser, buscando mais consciência e buscando um mundo mais leve, mais divertido, onde a gente possa criar boas emoções juntos. Tchau, gente!